Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma quarta-feira reunidos, o trio, para estudar a obra O que é o Espiritismo, essa obra que nós iniciamos o estudo ano passado, em 2025. Já estamos no estudo de número 34, mas ainda também no início. Já vimos muita coisa, mas ainda é o início da obra. Estamos estudando toda quarta-feira, tivemos uma parada aí de quase um mês para as festividades e férias do final do ano e retomamos aí há 2 semanas o estudo e prosseguiremos até o fim. Aqui na quarta-feira a gente já estudou 2 obras completas de Kardec. A gente estudou a obra O Espiritismo na sua mais simples expressão, estudamos o livreto Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e agora estamos estudando o que é o Espiritismo. Essas 3 obras são exatamente as 3 obras que Kardec criou para os iniciantes no Espiritismo. 2 nós já estudamos, estamos agora estudando a terceira, o que é o Espiritismo. A gente estudou primeiramente o prefácio, né, o preâmbulo da obra, onde Kardec define o que é o Espiritismo. Depois iniciamos a primeira parte do livro em si, que é através de diálogos, Kardec dialogando com o crítico, o cético e com o padre. Já vimos todo o diálogo com o crítico e agora iniciamos aí, já estamos há algumas semanas, nos últimos estudos, analisando a conversa, a discussão de Kardec com o cético. Essa segunda discussão, né, com o cético, ela é dividida por assuntos. E aí hoje nós vamos ver aí o assunto impotência dos detratores, né? Então, você que não acompanhou os outros estudos, tudo fica gravado nas nossas playlists, é só você entrar e ver os estudos, tudo que a gente já viu até aqui. Lembrando, o Kardec Tube hoje conta com 2 lives diárias de segunda a sexta. Às 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, nós estamos ao vivo estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. À noite, na segunda-feira, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Na terça, às 17h30, estudamos a obra Nosso Lar. Na quarta, hoje, às 20h30, o que é o Espiritismo. Na quinta, às 20 horas, o site revistaespírita.net. E na sexta-feira, estudamos o Livro dos Médiuns, às 20 horas. Esse do Livro dos Médiuns é um estudo fechado para assinantes. Então, se você quer ter acesso a esse estudo, você assina o Kardec Tube, se torna membro, assina o canal e acessa o estudo do Livro dos Médiuns. Então, temos muito conteúdo. Fora assinar, você ajuda assistindo os vídeos, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Então, se você está aqui assistindo agora ou depois gravado, não é inscrito no canal, é rapidinho, não leva nem 5 segundos para você se inscrever e ajuda muito os nossos projetos. Eu tenho aqui os meus 2 amigos fiéis de sempre, que dividem os projetos comigo, o Lauro e o José. Eu passo para eles para dar também as boas-vindas e os recados. Muito boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Mais uma quarta-feira em que estamos aqui para estudar e divulgar a obra de Allan Kardec, a obra O que é o Espiritismo. Muito boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos novamente aí ao nosso estudo. Esperamos poder contar com a colaboração de vocês, os comentários, as perguntas de sempre. São sempre muito importantes para nós. Que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí. Boa noite, José. Boa noite, Michel. Boa noite a galera do chat aí que está chegando, né? Vai chegando aí pouco a pouco. Daqui a pouco nós estamos reunidos aí, um número bom para esse estudo, né? E que tenhamos um bom estudo. Michel. Isso aí. Eu não sei qual é a conexão que está falhando. Se vocês me avisem se a minha conexão estiver falhando, se eu estiver trancando ou ficando lento, porque na fala de vocês dois deu uma trancada para mim, então pode ser que seja aqui. Se eu estiver trancando, vocês me avisem que também eu vou... Aqui eu estou no Wi-Fi, eu não coloquei o cabo, pode ser que seja aqui. Mas uma das conexões deu uma trancadinha, não sei, mas acho que deve ter sido aqui. Eu ouvi vocês bem, viu? Eu ouvi vocês bem, não travou em nenhum momento para mim. Também da mesma forma. Bom, aqui deu uma chuva muito boa agora há pouco, pode ser, ontem eu já tive problemas com conexão, pode ser isso, pode ser eu.
Mas é engraçado, porque para mim deu uma trancadinha nos dois. Mas vamos ver, o pessoal, qualquer coisa também avisa aí, que a gente vai achando qual que é a causa, se a gente não se der uma trancada, mas por enquanto estamos online. Bom, o pessoal já foi chegando aqui, eu já coloquei aqui na tela, né? A Lídia, boa noite, a Lídia, o Luciano, aqui o José comentou também, e você que está assistindo aí também, que não comentou, seja bem-vindo. Bom, vamos seguir então o assunto da obra. Ó, a Lídia disse que ali tá ok, então tá bom. A internet tem esses mistérios, né? Que a gente não sabe. Mas vamos lá, se qualquer coisa o pessoal grita. Então vai dizer o cético para Kardec. Lembrando que o V aqui é de visitante, né? Visiteur, como está lá no francês. Impotência dos detratores, diz ele, convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? E aí Kardec vai então responder. Não o contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de valor não menos real. Digo-vos mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudo. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro florentinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todavia, sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Também já hoje muitos deles avançam em que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. Eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui para a gente não ler muita coisa, né? Daí a gente depois volta só para comentar um pouco e iniciar a rodada. Mas o cético está colocando aqui um problema importante, né? O cético, ele diz, olha, há muitas pessoas que ele chama de inconscientes, né? Mas, ou seja, claro que há muitas pessoas contra o espiritismo que são pessoas levianas, ignorantes, despreparadas. Mas também há muitas pessoas de real valor que se posicionavam contra o espiritismo. Pessoas de saber, de renome. Será que isso não representa que há realmente algo de sério nessas pessoas que tentam combater ou negar o espiritismo, já que tem pessoas que têm realmente muito preparadas intelectualmente e que combatem o espiritismo. Notem que a primeira coisa que Kardec vai mostrar é que isso existe, ele não nega, né? Realmente havia muitas pessoas de saber, realmente, que eram contrárias ao espiritismo, mas Kardec também mostra que entre os espíritas também, os adeptos do espiritismo, aqueles que eram a favor do espiritismo, também tinham valor, também eram pessoas preparadas, conceituadas. Então, não se trata de uma discussão
onde você tem, de um lado, pessoas altamente conhecedoras, estudiosas, pensadoras, e, do outro lado, só ignorantes. Porque aí você poderia ainda dizer, né? Não, só é uma doutrina que só tem ignorantes, adeptos, e você tem pessoas sábias contrárias. Isso já levantaria uma suspeita sobre o próprio conteúdo, o valor da doutrina. Mas Kardec mostra, bom, se tem do lado de lá, tem do lado de cá também pessoas altamente preparadas. E a gente vai ver isso sendo comprovado na Revista Espírita. Você vê que os adeptos da doutrina eram pessoas muito sérias, pessoas que, tanto que muitos deles que, quando morriam, eram notícias nos jornais de diversos países, não por serem espíritas, mas pela sua respeitabilidade em diversas áreas. Então, isso é um ponto importante. Se você está numa discussão em que você quer defender, mostrar o valor, mostrar a qualidade daquela proposta, isso é muito importante, ele igualar a discussão, né? Se há pessoas preparadas do lado de lá, também os adeptos são. Então, não... Por isso que ele diz, digo-vos mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudo. E ele vai, na medida que os anos vão passando, na Revista Espírita, mostrando essas pessoas, né? Mostrando como realmente no mundo inteiro. Hoje em dia, quando você vê aí os relatos históricos, você vê que até mesmo no Brasil, aqueles que trouxeram o espiritismo para o Brasil eram intelectuais, não eram pessoas, quaisquer pessoas da sociedade, né? Mesmo no Brasil, no início, quem trouxe da Europa o espiritismo e quem iniciou aí o chamado movimento espírita eram pessoas de gabarito. Até hoje, é uma coisa que chama atenção, são os números que provam isso, né? Se você pegar os últimos dados do IBGE, até hoje, mesmo com o movimento espírita não tendo seguido o kardecismo propriamente dito, o próprio dado do IBGE mostrou que os espíritas são os que têm maior nível de escolaridade, né? Então, interessante que o Kardec está afirmando isso aqui ali no século XIX, isso aqui a gente está em torno de entre 59, aí as edições, as últimas edições do que é o Espiritismo, 65, 66, em 1865, 66, né? Ele já falava sobre essa questão da qualidade intelectual dos adeptos. E até hoje mesmo, com toda essa divergência entre os espíritas também. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Claro que isso não basta para afirmar que a teoria ela seja verdadeira, mas só o fato de você ter pessoas inteligentes, isso já é um indício, né? Olha, você tem pessoas inteligentes, estudadas, que são adeptas dessa ideia. E não é só do lado, não são só os críticos, os detratores que são. Então, esse é um primeiro ponto importante que ele coloca, que é um fato que, como eu falei, a gente observa na própria história do Espiritismo, né? Agora, ele vai mostrar o quê? Se você tem aí uma espécie de disputa ou discussão de ideias, onde você tem pessoas preparadas de ambos os lados, e o lado de cá segue crescendo, segue forte, isso é um ponto que conta para o lado de cá, não para o lado de lá. E é o que ele vai mostrar o que acontecia na época dele. Mesmo com você tendo pessoas muito preparadas e com muito poder de alcance, já na época dele, atacando o espiritismo, pregando contra o espiritismo continuava fazendo sucesso e crescendo. Isso também é um fato. Quando você pega o crescimento que o espiritismo teve, enquanto ciência e filosofia, no mundo, naquele período kardeciano, é impressionante. Ele surge em 57 e em pouquíssimo tempo ele é discutido, tratado no mundo todo. É uma coisa impressionante. Resistindo, inclusive, os ataques de pessoas bem preparadas ou influentes. Então, é importante Kardec mostrar isso, né? Que várias pessoas surgiam dizendo, olha, vamos dar o golpe mortal no espiritismo com este livro, com esse artigo, com essa denúncia.
E o espiritismo foi atravessando os anos e crescendo cada vez mais. Kardec tem a preocupação de todo o período da Revista Espírita mostrar, inclusive, estatísticas sobre o espiritismo, né? Ele tinha essa preocupação também, isso era também importante, né? De mostrar que ela era respeitada, seguida, estudada, tratada no mundo inteiro. As obras de Kardec eram um sucesso, tanto que a gente vê o número de edições de cada obra dele e o sucesso da Revista Espírita, que era mensal. Isso tudo ajuda a contar essa história e mostrar que houve, sim, uma qualidade nos adeptos e um crescimento mundial entre os espíritas. Kardec vai tratar muitas vezes disso. E toda vez que alguém dizia, como ele fala, né, que ia dar o golpe mortal, o espiritismo sobrevivia. E o mais curioso, esses próprios que surgiam atacando o espiritismo, eles eram esquecidos, surgiam novos, né? E o espiritismo permanecia forte, né? Então, como ele diz aqui, uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força? Porque ele era atacado, não era um ataque muitas vezes leal, honesto, porque as pessoas caluniavam tanto os espíritas quanto o próprio espiritismo, né? As pessoas colocavam para poder, digamos, atacar e colocar a sociedade, a opinião contra o espiritismo, aqueles que atacavam o espiritismo muitas vezes colocavam na boca do espiritismo coisas que ele não dizia e não fazia. Então, além de enfrentar a crítica, ele também enfrentava a calúnia de pessoas poderosas, porque eram pessoas que tinham influência, tinham acesso aos jornais, e o espiritismo crescia da mesma maneira. Então, isso foi mostrando a força que ele teve. O que Kardec vai fazer no decorrer do texto, depois, quando a gente voltar a estudar? Ele vai mostrar, bom, como que o espiritismo conseguiu ter essa força nesse período? Qual era a causa dessa força? Como que ele conseguiu resistir a todo esse movimento, fazendo com que os detratores fossem impotentes? Vai ser muito revelador quando você tenta entender a causa que fazia ele ter essa força, para depois eu quero puxar o assunto do que aconteceu depois. Também é uma reflexão importante. Agora eu esqueci até onde que eu li, vocês lembram? Olha o que é. Eu li até aí, também já hoje, né? Eu li até aí, né? Isso, pode comentar esse parágrafo aqui. Só para concluir, então, a minha fala, já passo para vocês. E como ele diz, começou a acontecer uma coisa muito interessante, isso você acompanha na Revista Espírita. Muitos que atacavam ou debochavam começaram a ver essa força do espiritismo e começaram a respeitar o espiritismo. Muitos. O Kardec mostra esse movimento do espiritismo ganhando o mundo, ganhando uma seriedade, os adeptos se revelando, e muitos dos que atacaram sumiram ou passaram a respeitar, porque viram a força. Não concordavam, mas pelo menos respeitavam a força do espiritismo, né? E muitas vezes, então, como ele diz aqui, as pessoas começaram a entender essa seriedade, está muito ligado à seriedade do trabalho que Kardec fornecia também, e ele foi ganhando muito espaço. E a gente vai explorar mais isso no decorrer do estudo, mas agora eu passo para vocês. Eu acho que o Michel explorou bem os pontos aí da leitura até agora, né? Mas eu queria só... Eu me lembrei aqui do senhor Sanson, né? Kardec estava dizendo aqui a respeito dos espíritas que os adeptos do espiritismo, eles tinham um grau de respeitabilidade muito grande, eram pessoas de posição e de conhecimento intelectual, né? O senhor Sanson, se vocês se lembram, ele é o espírito feliz do céu e inferno, né? Colocado lá como espírito feliz.
Se não me engano, é o espírito que é evocado na câmara mortuária, né? Que é evocado logo no velório, evocado em seguida à morte, né? E acho que o próprio Sanson escreve a carta pedindo para o Kardec evocá-lo, né, quando morresse. 1 ano antes, eu acho que ele escreve. E o senhor Sanson, ele era diretor do Museu de Bruxelas, né? Daria pesquisar aqui que museu que é esse, porque eu não sei se Kardec dá detalhes sobre isso. Mas isso é colocado por Kardec, ele era diretor de um museu, então uma pessoa que tem uma formação intelectual sólida e tinha uma posição importante ali na sociedade da Bélgica, né, Bruxelas na Bélgica. E aí, pesquisando aqui, eu fui colocar para lembrar a questão da estatística do espiritismo, né, já que está falando do crescimento do espiritismo, eu queria lembrar o texto em que Kardec fala dos números, né, da quantidade de adeptos ali no começo de 1869, de janeiro. Mas acabei achando o texto de fevereiro e achei muito interessante. Ele publica os números em janeiro, e aí, se não me engano, era em torno de 6 milhões, né, que tinham de espíritas ali em janeiro de 69. Em fevereiro, ele publica um outro artigo se referindo ao jornal La Solidarité. Este jornal havia lido o artigo de Kardec de janeiro sobre os números, da estatística, e havia feito alguns comentários sobre isso, sobre o espiritismo. É um jornal que aparentemente não era espírita, não tinha uma relação direta com o espiritismo, né? E o comentário é muito interessante. Eu vou ler aqui rapidamente. Kardec vai dizer o seguinte, no texto da Revista Espírita de 69, mês de fevereiro, aí ele repete o título, né? Estatística do Espiritismo. Ele vai dizer o seguinte: o jornal La Solidarité, de 15 de janeiro de 69, analisa a estatística do Espiritismo, que publicamos no nosso número precedente, quer dizer, em janeiro, né? Se critica algumas de suas cifras, sentimos-nos felizes por sua adesão ao conjunto do trabalho que aprecia nestes termos. Vejam bem o que o jornal vai dizer. Abre aspas para o jornal. Lamentamos não poder reproduzir por falta de espaço. Olha lá, o Michel está colocando o texto, né? É isso mesmo. Ali embaixo, lamentamos. Isso. Obrigado, Michel. Lamentamos não poder reproduzir por falta de espaço as reflexões muito sábias que o senhor Allan Kardec acrescenta a essa estatística. Limitar-nos-emos a constatar com ele que há espíritas, está concordando com Kardec, né? Há espíritas em todos os graus da escala social, que a grande maioria dos espíritas se acha entre pessoas esclarecidas e não entre os ignorantes, que o espiritismo se propagou por toda parte, de alto a baixo na escala social, que a aflição e a infelicidade são os grandes recrutadores do espiritismo, em consequência das consolações e das esperanças que ele dá aos que choram e lamentam, que o espiritismo encontra mais fácil acesso entre os incrédulos em matéria religiosa do que entre as pessoas que têm uma fé fixa. Enfim, e depois dos fanáticos, os mais refratários às ideias espíritas são as criaturas cujos pensamentos estão todos concentrados na posse e nos prazeres materiais, seja qual for a sua condição. Olha que coisa incrível o comentário desse jornal, que provavelmente não era espírita, não tinha uma relação direta com o espiritismo, não teria nada a ganhar com isso, né? Então, me parece uma opinião honesta do jornal, que seria uma fonte neutra, né?
e confirma aquilo que Kardec está falando, uma fonte externa ao próprio Espiritismo, e confirma aquilo que Kardec está falando. Então é interessante isso, porque às vezes algum crítico poderia dizer, não, mas Kardec está falando isso, está fazendo aí um autoelogio ao Espiritismo. Não, aqui tem uma fonte externa confirmando isso, né? É muito interessante, eu achei fantástico esse comentário aqui, mostrando exatamente isso, que o Espiritismo contava entre seus adeptos com pessoas de valor intelectual muito grande, o que, se não prova de forma absoluta o valor daquela teoria, ao menos dá algum indicativo de que ela tem algum valor, né? E que não é uma coisa completamente insensata e leviana e que não deve ser levada a sério. Então, no mínimo, isso seria um indicativo para os críticos de que há uma coisa séria ali. Então, acho que, de maneira geral, é isso que Kardec comenta ali, né? E o crescimento do Espiritismo. Isso a gente, tempos atrás, aí a gente já até comentou. O Espiritismo, se não me engano, são 6 milhões. Depois eu vou confirmar aqui, não sei se esse número está correto, que Kardec coloca na estatística. Mas o Espiritismo sai de 0 adeptos, ou vamos colocar o próprio Kardec, né? Sai de 1 adepto em 1857 para, acho que são 6 milhões, depois eu vou confirmar o número aí, em 69, 12 anos depois, né? Então é uma coisa incrível, uma doutrina científica e filosófica. Então, eu acho que isso depõe a favor do Espiritismo, né? Mostrando como, de fato, era uma teoria sólida, bem construída, e que consola o coração das pessoas. Eu acho que é isso que mostra sobre o Espiritismo. Depois eu vou confirmar o número aqui, que o Michel estava olhando também. Muito bom. O Michel já comentou sobre a Revista Espírita, né? Se a gente ler a Revista Espírita, vamos ver lá adeptos espíritas que debatiam, que respondiam a padres, a jornais, e debatiam com conhecimento de causa, a ponto do próprio Kardec colocar e elogiar, colocar na revista e elogiar, né? Então, mostra que realmente os adeptos, essas pessoas de inteligência, elas realmente tinham essa capacidade de ter esse conhecimento para debater com pessoas inteligentes também, que eram opositores ao espiritismo. Como toda ciência, claro, né, a gente sabe da história que quando Kardec vai assistir as primeiras reuniões, né, então eram pessoas que estavam reunidas, pessoas sérias, que estavam reunidas ali, acompanhando os fenômenos, né, até que o espírito se manifesta, tal. Mas eu quero só destacar aqui que, veja, que eram pessoas inteligentes e que precisou de alguém ainda mais inteligente, um gênio, para olhar por trás daquele fenômeno ali, né? Olhar aquele fenômeno e saber que por trás ali tinha algo muito grande. Esse é um ponto. E quero também destacar o outro lado da moeda, quando os fenômenos de efeitos físicos, as mesas, chamadas mesas girantes, dança das mesas, estava fervilhando ali na França, principalmente em Paris, as pessoas de inteligência mais reduzidas iam para lá para se divertir. Né? Elas não iam lá com um propósito sério, até porque nem conseguiam enxergar naquilo algo de seriedade. Então, vejam que para o desenvolvimento dessa ciência, precisava ter pessoas, né, com inteligências destacadas para poder aí, né, alavancar isso aí. Claro que Allan Kardec sempre sendo aquele que, né, orientava, aquele que a última palavra sempre é de Kardec, né, tudo direcionava para ele. Mas como foi colocado pelo cético, né, que ele não olhou por esse lado. Ele quis trazer um argumento dizendo assim, olha, tem um homem de valores que é contra. O cara vai dizer, olha, não contesto de jeito nenhum, homem de valores de inteligência. Mas, ao contrário, também tem essas mesmas pessoas que são adeptas. É uma questão até de lógica mesmo, né, Michel? Exatamente. Essa
Eu coloquei ali, o José deve ter visto, né? Ele trata que em janeiro de 69, ele fala, ó, pode-se estimar o número de espíritas do mundo inteiro em 6 ou 7 milhões. No mundo inteiro. Em 10 anos de trabalho. Sem internet, sem energia elétrica, sem telefone, sem computador. No mundo, em 10 anos, ele estima ali, pegando entre 57 e 69, faz uma base aí de 10 anos, o que o Espiritismo conseguiu com ele, através das suas obras, liderando este movimento, que ele era tido como, de longe, principal autor. Não existiam algumas divergências, mas nada se compara com o que aconteceu depois, né? Então, no jeito dele, indicado por ele, onde as pessoas se submetiam, seguiam, estudavam ele conseguiu, em 10 anos, em torno de 6 a 7 milhões de adeptos, e adeptos esses que ele fazia questão de ressaltar a sua união e também as suas qualidades intelectuais. O movimento espírita brasileiro tem 100 anos, muito mais dinheiro que Kardec tinha, tecnologia que Kardec não tinha, e botou o espiritismo só no Brasil para 3 milhões de adeptos. Percebem a diferença? O movimento espírita aqui no Brasil, fazendo do seu jeito, com muito mais dinheiro e tecnologia, não botou o espiritismo no mundo, porque os grupos espíritas internacionais são esmagadoramente de brasileiros. 3 milhões, e olha que o número 3 milhões no Brasil. Então é impressionante a capacidade, né, da estratégia de Kardec, da estratégia do movimento espírita brasileiro. Depois eu quero também refletir um pouco sobre isso. Eu posso continuar lendo ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Pode ler, pode ler. Tá. Que daí eu quero analisar as causas dessa força, né? Porque é interessante que ele vai tratar disso. Porque se você tem uma coisa que está dando certo, eu faço uma comparação, uma analogia aqui, com um produto, né? Se você tem um produto que está dando certo, está fazendo sucesso, é típico da concorrência você tentar analisar o que essa empresa aí está fazendo que está dando certo, né? Todo mundo quer entender como é que ele trabalha, como é que ele divulga, como é que é o marketing, como é que... Todo mundo é assim para qualquer coisa no mundo, né? Então é óbvio que a gente vai tentar entender um pouco qual é a causa desse sucesso que o Espiritismo teve aí nesses 10 anos, nesse período aí de 10... Kardec ficou de 57 a 69, que é aquele escreveu em janeiro, em março ele vai morrer. Então você tem nesse período aí um sucesso estrondoso. Eu acho que isso também ajuda a entender, porque quando você entende a causa do sucesso, isso também pode ajudar a gente a entender a causa do declínio. Né? Então, por isso que eu quero chamar atenção para isso. Então ele diz, né, continuando o texto, isso se tem dado sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ele dimana ainda de outra causa,
que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus, outros no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma fonte só, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos de que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Deixa eu só ver, está no finalzinho, né? Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Eu acho muito, 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 muito revelador quando Kardec trata exatamente daquilo que dava força para a doutrina. Porque vejam que ele mostra 2 pontos. Ele mostra a comparação entre os argumentos. Olha que interessante, você tem uma comparação. Deixa eu pegar o trecho que ele fala isso. Ó, deixa eu botar de novo na tela. O parágrafo que começa assim, ó, essa impotência dos adversários. Quer ver? Olha a frase que ele diz, ó. Vou esperar o Lauro colocar aí. Vai subindo. Aí, ó. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Então, veja, você tem nessa disputa ou nessa discussão, você tem argumentações, razões, né? Que quando comparadas às do espiritismo, estão convencendo mais. Então, Kardec mostra que uma das razões
para você ter esse sucesso e que faz com que os detratores não consigam deter a marcha do espiritismo, está justamente na capacidade de convencimento, ou seja, nos argumentos que a teoria espírita expõe. Você tinha o detrator falando uma coisa, você tinha o Kardec falando outra, e aquilo que Kardec argumentava convencia mais as pessoas. Então, você tem o primeiro ponto, que é uma comparação de argumentos. Olha que interessante. Que isso dava força. E dentro dessa comparação, um lado era, evidentemente, a obra de Kardec, a teoria das obras dele, comparados com os contra-argumentos. Vejam que talvez isso seja uma das razões que fez, se isso era justamente a força, se eu tiro isso, aquilo que era força justamente vira fraqueza, né? Talvez esse seja um dos motivos que começou a fazer, pós-Kardec, o espiritismo perder força. Porque como outros começaram a oferecer outros argumentos, outros escritos, outras falas, que não tinham a mesma capacidade de convencimento que Kardec, o representante, aqueles que traziam as informações, a teoria, as obras, talvez seja um dos motivos, porque a gente vai ver, quando você pega a própria revista espírita que continuou, e quando você pega, eu vou citar aqui as obras, porque são dados históricos. Quando você pega ali as duas obras do Carlos Sete, por exemplo, se você pegar o Espiritismo sob investigação, e depois aquele que ela analisa o segundo livro, que são os espíritas, né, sob investigação, que é a ideia do movimento espírita, ali ele conta exatamente isso. O que aconteceu? Começou a haver uma divergência dos espíritas posteriores a Kardec, tentando escrever e criar um pensamento diferente do de Kardec. Então, você mudou a estratégia, você mudou o modus operandi, e olha que interessante, esse novo modus operandi, que quis ser melhor que o de Kardec, obteve resultados contrários ao de Kardec. Talvez aí a gente tenha uma primeira explicação do que houve depois. Os argumentos já não eram os mesmos. Os continuadores da obra não se utilizavam da obra de Kardec para continuar a dar as razões do espiritismo. Eles foram fazendo os seus próprios sistemas, a sua própria... Isso fica muito claro nessas obras do Carlos Sete. Então, veja, se você mudou aquilo que era uma força, e você trocou por outra coisa, e deu um outro resultado. Mas tem mais um ponto que me chama muita atenção, porque ele vai colocar a questão da universalidade das manifestações que os espíritas todos tinham acesso. Percebam que ele coloca justamente no fato das evocações serem universais entre todos os espíritas de todos os lugares, como uma das causas da força. Porque, como ele diz, você não tinha como dizer para os espíritas, isso é falso, porque os próprios espíritas recebiam nos seus grupos familiares a confirmação daqueles princípios. É como ele faz um exemplo, ele faz uma analogia com o raio do sol, né? Você não tem como dizer para uma pessoa que está sentindo o raio do sol que o sol não existe. Então você tinha vejam que ele coloca as razões e a universalidade das manifestações. Ele chega a dizer, permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade dos fatos. Como persuadir, deixa eu botar aqui, como persuadir a milhões de indivíduos de que tudo isso não é mais que comédia, quando sem o concurso de estranhos são eles próprios que obtêm os resultados. Tá mais para baixo, pode descendo aí. Olha, ó, como persuadir. Os próprios adeptos, o que é muito parecido exatamente, isso é muito parecido, isso que ele está narrando aqui, como funcionam as ciências, né?
As ciências têm essa força porque elas têm boas teorias, teorias muito bem construídas, e você tem os próprios envolvidos com aquela ciência aplicando aquela ciência, né? Então você está o tempo todo, você tem a parte teórica que tem um trabalho aí dos séculos, muito bem construída, e você tem, dentro de qualquer ciência, a parte experimental que está sempre corroborando a própria teoria, né? Qualquer pessoa que se envolva com uma ciência, automaticamente se envolve com a sua parte de fenômenos. Então, não adianta você chegar, por exemplo, para uma pessoa de ciência e tentar desfazer daquela ciência, por quê? Porque ele tem um bom estudo argumentativo, teórico, e também ele tem as experiências. E essa a soma de teoria e experiência realizado no conjunto daquela comunidade científica dão uma estabilidade muito grande para aquela ciência. Né? Nota que era assim com o espiritismo. Você tinha os grupos, você tinha um centro ali que passava por Kardec, onde e tinha o trabalho, digamos, de criação, ou o trabalho da própria teoria em si, mas você tinha as ramificações dos grupos no mundo inteiro que estavam estudando, mas também praticando esses fenômenos, se envolvendo com eles, analisando eles, conversando com os espíritos. Nota que você tinha esse modus operandi. E agora veja, se ele fala que é em torno de 6 a 7 milhões, imagina aí esse número espalhado no mundo, estudando as mesmas obras e praticando as mesmas práticas. Você tem uma estabilidade muito boa e muito forte, o que justifica exatamente o sucesso e a força do espiritismo naquele período, né? O que acontece pós-Kardec? E que é justamente o oposto disso. Pós-Kardec, as pessoas não vão mais concentrar na obra de Kardec, elas vão se dividir em grupos sistemáticos. Então, você já tem aí uma fraqueza no próprio discurso da teoria, porque ela passa a se fragmentar, inclusive em sistemas contraditórios entre si. Para vocês terem uma ideia, pós-Kardec, os espíritos começaram a fazer congressos para ver se acreditavam ou não em Deus. Olha a preocupação dos espíritas pós-Kardec. Eles se reuniam em congressos mundiais para decidir, a gente acredita ou não em Deus? Umas coisas assim completamente... Então, nota, se essa era uma das forças da doutrina e eles fizeram o contrário, você já tem uma possível explicação do que aconteceu. E aí o golpe de mestre é abandonar as evocações como Kardec colocava, né? Porque eles vão abandonar as evocações dos grupos familiares e passar a achar que você devia fazer experimentos acadêmicos. Que a força seria você levar a fenomenologia espírita para a academia através de testes que já não eram nos mesmos moldes como Kardec colocava, evocações em grupos familiares. Eles tentaram imitar a maneira de lidar com o fenômeno espírita como se lida com os fenômenos das outras ciências. E no Brasil, a gente tem um golpe fatal no coração do espiritismo. Porque os nossos espíritos que tomaram conta do movimento espírita vão dizer, não evoque. Todo mundo parou de evocar e todo mundo passou a ler outras obras que não as de Kardec. Veja, pode ser que exatamente isso seja a causa do que aconteceu. Você perdeu exatamente... O Kardec acabou de dizer para a gente o que era a força. Foi exatamente o que foi tirado do movimento espírita. E não é por coincidência que foi exatamente o que fez a coisa degringolar. Porque agora, se você fala, o espiritismo é uma ciência, você não tem nem fenômenos, você não tem nem grupos mediúnicos para poder mostrar a parte dos fenômenos. Você tem que ficar se reportando aos dados da revista espírita do século retrasado. O que já enfraquece muito, né? Porque eu digo que o espiritismo é uma ciência. Você me pede
os fenômenos. Eu não tenho nenhum grupinho para te mostrar os fenômenos. E quando alguém busca teoria, eu ainda tenho uma dificuldade para chegar na fonte que é Kardec. Eu tenho várias propostas, muitas delas pseudocientíficas. Então, eu entendo, essa é uma leitura que eu estou fazendo, somando todos os pontos, né? E talvez isso explique muito do que aconteceu. Não sei se vocês também pensam assim. Passo para vocês. Não, eu concordo, eu só diria que os grupos existem, mas são muito em menor número do que era na época, né, de Kardec, eu acho. Os grupos espíritas que evocam. Vocês mesmos estão fazendo estudo sobre a revista espírita.net, né? Da Teresa Colli. É Colli, né? Então, os grupos existem, mas sem dúvida nenhuma são em muito menor quantidade do que era no século XIX, né, de Kardec. Mas a gente torce para que eles aumentem cada vez mais, né? Porque, veja, isso que o Michel ressaltou, que Kardec está colocando aqui no final dessa parte, a grande força do Espiritismo está na coletividade do ensino dos espíritos, na universalidade do seu ensino, no fato de que você pode queimar as obras, mas você não pode queimar os espíritos, né? Os espíritos falando em toda parte, isso dá um fundamento muito sólido para o espiritismo. Porque são todos os espíritos em todas as localidades se manifestando ao mesmo tempo, que vão trazer aquela mensagem, os grupos vão poder experimentar com os fenômenos. Isso dá muita força, porque os espíritos vão trocando. As pessoas vão trocando informações, vendo, olha, aqui funcionou dessa maneira, aqui também, aqui também. Isso dá muita força para o espiritismo. E ele vai caminhando e vai, vamos dizer assim, metaforicamente, passando por cima desses críticos, né? Que realmente não têm boas razões. E esse é o processo da ciência, né? Isso é um processo que acontece na ciência. Quando uma teoria ela é boa, ela pode encontrar alguma dificuldade por uma série de razões. Ela pode encontrar dificuldade no início, mas em algum momento ela vai ganhando corpo, vai ganhando novos adeptos, novas pessoas vão divulgando aquela teoria, e aquela teoria vai sendo passada, e todas as pessoas vão vendo que ela faz sentido, as pessoas vão fazendo testes, os cientistas, eu falo, vão fazendo testes, vão verificando que a teoria é verdadeira, e aos poucos ela vai ganhando terreno. Pela força mesma da natureza da teoria. Não porque o proponente da teoria saiu fazendo lobby por aí, porque a teoria é forte, a teoria é verdadeira, e ela avança. É isso que acontece na ciência. Embora muitas teorias possam ficar ali represadas por muito tempo, por muitos anos, e ganhar atenção posteriormente, mas em algum momento essa teoria vai superar a pior teoria. É assim que funciona na ciência. A hipótese de Galileu, lá de Copérnico, da Terra móvel girando em torno do Sol, demorou 100 anos para ganhar relevância, ser demonstrada e aceita por muitos. Para dar outro exemplo para vocês, na escola, a gente estuda em geografia a teoria da deriva continental, que são as placas tectônicas, né? Isso foi proposto por um cientista alemão na década de 10, 20, começo do século 20. Demorou 40 anos para ela ser aceita, ela ficou esquecida por muito tempo. Ali nos anos 50 é que retomaram essa teoria, porque era uma boa teoria, melhor do que as outras. E aí ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando aderência, vai ganhando adeptos, e ela vai superando. Então, esse é um processo natural na ciência que acontece. E o que é muito bonito no espiritismo, a força dele está nos espíritos, que se comunicam, e cada um na sua casa, como o Michel ressaltou, pode experimentar e verificar se o que está escrito na obra é verdade. Qualquer um pode pegar a obra de Kardec, pegar o Livro dos Médiuns, ler e começar a tentar desenvolver a mediunidade, evocar os espíritos na sua casa. Isso é perfeitamente possível.
Então, a gente poderia até pensar que, e aí queria saber de vocês, esse novo momento do espiritismo para o futuro, que vai, como uma fênix, ressurgir das cinzas, se ele vai ter a sua força impulsionada exatamente por esses grupos espíritas particulares, né? Se a força do espiritismo fez ele avançar no século XIX através da coletividade dos espíritos, talvez isso dê um novo impulsionamento para o espiritismo agora. Não vai vir da FEB, não vai vir dos livros, vai vir da coletividade dos grupos, evocando os espíritos e assim o espiritismo vai ganhar uma nova força, uma nova base para avançar no futuro. Queria saber de vocês o que vocês acham. Bom, o Espiritismo no Brasil, ele deixa de ser uma ciência para ser uma religião. Teve a sua força no auge do Chico, com aquelas obras todas, ganhou adeptos, né, atraídos por essa proposta de Emmanuel, de André Luiz. Mas, claro, a gente sabe que com o tempo essas obras foram ficando obsoletas, foram ficando porque nada de novo surgia, né? Como o tempo passa, esses líderes, por assim dizer, como Divaldo, como o próprio Chico, desencarnam e nada de novo acontece, né? Aquele auge, aquela efervescência toda perde sua razão de ser. As pessoas vão nas casas espíritas, ficam no mais o mesmo, desinteressam e vão buscar outras religiões, algo de novo, e a gente tem falado até, né, na própria Umbanda, que cresceu, até porque realmente na Umbanda, quem vai buscar os espíritos lá encontram os espíritos. Os espíritos vão se manifestar e vão dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, muitas das vezes. Outro ponto aí, José, que eu também concordo, que eu penso que então o Espiritismo teve aquela época da fase religiosa, né? Principalmente aqui no Brasil, e agora a gente está vivendo uma outra fase, que já foi citada, eu diria talvez até duas outras fases. Uma dessas é o academicismo, levar o Espiritismo para a academia. Outra é o lado da política, levar o Espiritismo para a política. Quando conseguimos superar esses dois momentos e todo mundo voltar o olhar para Kardec e estudar sem ideias preconceituosas, ou preconcebidas, melhor, sem ideias preconcebidas, nós vamos conseguir, de novo, unificar as ideias, a proposta de Kardec, e aí retomar as práticas das evocações, como era algo muito comum naquele século. Então, nós vamos ter uma retomada do Espiritismo com a sua força total, novamente, né, trazendo Kardec como nunca deveria ter deixado de ser, com aquele líder que foi e que deveria continuar sendo ainda, através dos seus escritos, das suas obras e das evocações, como tem, né, nós podemos dizer aqui, o site da revista Espírita.net, aquele grupo liderado pela Teresia Colli, que evoca o próprio Kardec. A gente está estudando na quinta-feira aqui, nós temos mostrado a grandeza das comunicações, dos ensinos, o ensinamento simples que esse Espírito dá nos tempos atuais. Né? Então, eu acredito que quando isso acontecer, José, que é uma opinião minha, o Espiritismo retoma a sua força e começa novamente a ser disseminado pelo mundo pelas práticas das evocações, e aí uma coisa vai ser, né, uma consequência vai gerar outras consequências, consequências que são causas que vão gerando consequências e assim por diante. Eu acho que o importante nesse momento é a gente conseguir superar o que nós estamos vivendo, que está conturbado, né? Mas eu acredito aí, eu tenho certeza que vai superar. Michel. Eu acho, José, que, primeiro, alguns pontos. Esse movimento tradicional brasileiro acabou. Eu acho que o que a gente tem agora é só
Ele tá andando, mas não está crescendo, né? Ele está decaindo. Então, ele está respirando por aparelhos, assim. Claro que como ele tem uma expressão, ele ainda está aí, tá? Tem casa espírita, mas em si ele estagnou e está decaindo. Os números do IBGE mostraram isso, após pandemia mostraram isso, e tem outros 2 fatos que mostraram isso. Primeiro, que não surgiu outro Chico. Que é o que eles mais queriam, porque a base desse modelo era esse, né? Você tinha a galinha dos ovos de ouro, que dava o poder para a FEB, que usava desse poder para ampliar o seu modus operandi. Não surgiu. Não surgiu outro Divaldo, que é uma espécie de porta-voz, né? Não surgiu outro, o orador que enche ginásios, também não. Então, esse modelo clássico do espírita, médium, barra, instituição beneficente, barra livro psicografado, barra guia espiritual, que vive para isso, sabe? Esse modus operandi não tem mais. Com a força que teve, né? Tem muitos tentando pegar o trono, né? Herdar o trono, mas houve uma espécie de ensaio do Haroldo, né? Para ser a nova liderança. Só que primeiro que o Haroldo é completamente diferente do Chico e do Divaldo. Completamente diferente. O Haroldo é casado, tem família, tem emprego, tem uma vida fora do espiritismo, não tem essa coisa do santo messiânico que vai cuidar dos pobres e coitados e passar psicografando o livro. Então, mesmo o substituto, o único que eles acharam mais próximo, tem um perfil bem diferente. E a gente observa mais ou menos que o Haroldo não está muito mais ligado ao movimento espírita, assim como antes. Ele tem os projetos dele. Então, eu acho que o modelo tradicional foi. Hoje, o jovem da casa espírita tem que média de idade, 50 anos, o jovem espírita. Basta ver o seguinte, se a gente pegar lá o filme do Nosso Lar, quando estava no cinema, você não via jovens. Os jovens que eu via, quando eu fui assistir o filme no cinema, eram que estavam levando as avós para assistir. Porque agora tinha um filme que era que vai tratar de uma coisa dela. Mas não porque o jovem estava aí. Então, eu acho que esse modelo foi. Eu acho que também que a internet ela produziu um fato novo pós-Kardec. Porque você nunca teve Kardec na internet antes. Não tinha nem internet, né? Quanto mais Kardec na internet. Então você tem pela primeira vez uma coisa que nunca se teve. E aí é o que o Kardecpédia conseguiu. Pela primeira vez você tem Kardec em 9 idiomas. Na internet. De graça. Então a gente não sabe que frutos isso vai gerar, né? Porque se você pegar o século XX, você tinha o Espiritismo em obras em português, para os brasileiros, e digamos que as grandes discussões intelectuais do mundo, qual foi o principal idioma do mundo? O inglês, que se tornou, né? Você não tinha nem as obras de Kardec traduzidas para o inglês. A FEB, com todo o poder que tinha, não fez isso. Então, eu acho que a gente tem um fato novo com Kardecpédia. Acho não, é óbvio que não existia. Você tem toda a obra de Kardec, o original preservado na nuvem, você não tinha. Eu lembro que quando eu conheci o Cosme lá nos anos 2003, 2004, ele dizia o seguinte: a gente passou muito perto de perder os originais. E quando você perde o original, tudo que vem, se alguém modificar, como é que você sabe? Se não vão estragar toda a obra. Então, primeiro foi preservada a obra, o original foi digitalizado e colocado na nuvem. Agora você tem isso também traduzido para 9 idiomas. Então, você tem a chance que pelo menos a obra se mantenha viva e possa ser acessada para ser conhecida. Então, a gente não sabe ainda a curto e longo prazo qual é o efeito vai ser disso. Mas esse efeito salvou o pior, né? Porque a gente poderia ter perdido as originais e não ter Kardec mais para línguas relevantes, né, no planeta. Porque o português,
Quantos países falam português no mundo? 3? 4? O português é uma língua inútil em termos de mundo, né? Então, agora você tem. Outra, você não tem mais uma censura dos kardecianos como você teve no século XX, que não tinham, os kardecianos não tinham voz, hoje você tem a internet. Você tem uma retomada sem haver uma combinação, ninguém combinou, mas aconteceu. Nota que no mesmo período a gente teve o revistaespírita.net, que está aí há alguns anos, pós-pandemia. Você tem a obra do Gilberto sobre evocações. Você tem a obra do Cosme, agora que vai sair sobre mediunidade. Você tem uma espécie de retomada do estudo de Kardec e de uma concentração na importância de retomar a prática da ciência espírita. Então, eu acho que é uma retomada muito pequena, mas eu acho que o que pode resultar no momento disso tudo? O que a gente está preparado, no meu entendimento? Eu acho que a gente está preparado para kardecianos voltarem a ter a hegemonia ou o destaque entre os espíritas. Eu acho que isso a gente já está preparado, acho que isso está prestes a acontecer, acho que a gente vai ter lideranças kardecianas tomando de volta o espaço que o movimento espírita deu para outros espíritos e para outras pessoas. Já é uma vitória pequena, mas é uma vitória importante, que pelo menos entre os nossos, Kardec vai voltar a ser o principal. Eu acho que isso a gente já está pronto. Acho também que a gente já está pronto para alguns kardecianos furarem a bolha, pelo menos em nível Brasil, porque você já tem muito perto, a gente precisa aí que algum kardeciano acesse os grandes podcasts e os grandes números da internet. Então, você vai ter, pela primeira vez, um kardeciano, quando se fala de espiritismo, em modo geral, no Brasil, você já vai ter um kardeciano sendo ouvido, que também era algo que a gente não teve durante 100 anos, mais de 100 anos. Então, acho que para esse momento, para isso que eu falei, a gente está pronto. Agora, se tu me perguntar, bom, a partir disso, o espiritismo vai voltar a ser uma discussão científico-filosófica a nível mundial, a prática das evocações vai acontecer em nível mundial, esse pulo, eu não sei te dizer como é que vai acontecer. E se vai acontecer, ou quando vai acontecer. Isso aí eu já não consigo ver como que aconteceria. Mas, pelo menos, a gente tem, ao ter a obra kardeciana na internet, de graça, em 9 idiomas, você tem mais chance do que antes. E daqui a pouco, de alguma maneira, isso despertar em algum grupo, e de repente em alguma universidade importante, ou algum intelectual importante, ou algum acontecimento importante, não sei, essa parte realmente eu não consigo ver. Mas a parte de retomar a hegemonia do movimento espírita e de furar a bolha no Brasil, isso eu vejo que a gente está pronto. Que já é uma coisa que se eu tivesse dizendo isso para vocês nos anos 2000, ninguém iria acreditar. Nos anos 2000, ali no iniciozinho, Kardec não existia mais. Não existia. Kardec, o Divaldo estava preocupado em se tornar Nobel da Paz. Chegou uma fase da vida do Divaldo que ele ficou tão apaixonado por ele mesmo que ele chegou a fazer campanha para ele mesmo. Ele mesmo jogava o confete para cima e ia embaixo para cair. Não, as palestras dele eram uma autoajuda misturado com alguma coisa. Não tinha mais Kardec. A FEB estava preocupada com apostila. Então, a gente chegou numa fase que dizer que Kardec ia ter alguma relevância de novo era um sonho distante. E agora, em menos de 20 anos, a gente já tem uma outra realidade. Né? Então, agora, disso para voltar como era, não sei. Não sei se talvez uma parte relevante da academia vai se preocupar em tentar estudar teorias que tratem da alma, e daqui a pouco vão chegar, até pela IA, vão chegar em Kardec.
vão começar a se fazer aí, ou os espíritos, de repente, vão começar a produzir manifestações de novo, não sei, aí eu não consigo ver. Não consigo realmente ver. Mas essa parte outra que eu falei, eu consigo ver. E é essa que eu tento contribuir, até aí. O resto eu não sei o que vai acontecer, né? Passo para vocês, para já ir encerrando. A gente, é impossível realmente saber como vai ser o futuro, né? Como de fato vai acontecer. Mas acho que você fez um resumo bom do panorama do espiritismo no Brasil hoje, as mudanças que vêm ocorrendo, mais ou menos do caminho que vai tomar, né? Eu também não sei como vai ser. Eu desconfio que não vai ser de cima para baixo. Ah, o cientista tal resolveu se tornar espírita agora, a tal universidade resolveu aceitar o espiritismo e agora vai passar a influenciar a sociedade. Bom, o próprio Kardec falou que seria o contrário, né? O espiritismo vai se tornar crença geral na sociedade. O Cosme já comentou isso também. Vai chegar uma hora que as pessoas vão falar tanto naquilo, vai estar tão presente na vida das pessoas, que a universidade não vai poder mais ignorar. E a mídia também. Eu acho que é um processo que vai ocorrer junto entre universidade e mídia. Porque quando um fato começa a ganhar relevância, em algum momento a mídia ela presta atenção e fala, não, preciso fazer uma matéria sobre isso aqui, não é isso? É assim que a mídia funciona. Então, agora, como é que vai ganhar a sociedade? Eu não consigo ver outra coisa senão cada pessoa estudando o espiritismo, praticando na sua vida e influenciando aqueles que estão ao seu redor. Eu não vejo outra maneira além disso, né? Mas, enfim, estouramos bastante o nosso tempo. Já vou encerrando aqui a minha parte, eu passo para o Lauro. Queria agradecer novamente a companhia de vocês, Lauro e Michel, os comentários do pessoal no chat, e seguimos estudando essa obra de Kardec. Terminamos agora esse trecho, né, essa parte da impotência dos detratores, para a gente partir para semana que vem, o maravilhoso e o sobrenatural. Tudo bem? Um grande abraço, boa noite a todos. É isso aí, boas reflexões. Boa noite, pessoal, boa noite, Michel, José. Amanhã, ao meio-dia, estamos juntos aí para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Kardec Clube. Abraço a todos. Lauro, tu falou meio-dia, o povo vai deixar... 14 horas é a idade, viu, gente? Barba branca, 14 horas. Na hora que eu captei o pensamento do Michel. Desculpa, gente, 14 horas. O pessoal tudo com o prato na mão esperando. Mas brincadeira, é às 14 horas. Amanhã, às 14 horas, a gente segue o estudo do Evangelho. Aproveitando já para fazer um link. Muito em breve, a gente vai iniciar o estudo da universalidade do ensino dos Espíritos, lá no Evangelho. Que o pessoal fala muito do controle universal e esquece do primeiro título, a autoridade da doutrina espírita. A gente vai tratar desse texto completo lá no estudo do Evangelho. Então, amanhã, às 14, ainda estamos na introdução do Evangelho. E amanhã, às 20 horas, a gente segue estudando o caso de uma ex-dirigente de casa espírita que morreu, foi evocada por um grupo kardecista e ela acreditava em nosso lar. E eles estão mostrando o que aconteceu com esse espírito que acreditava em nosso lar. A gente está vendo esse artigo amanhã, vejo às 20 horas. Muito interessante, publicado no site revistaespírita.net. Então, amanhã a gente segue as nossas lives. Agradecer também, primeiramente, ao Lauro e ao José por estarem aqui, todo o pessoal que participou, que mandou comentários. E lembre-se, quem está aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito. E quem quiser, assine também o canal para ter acesso ao estudo de sexta-feira. Uma boa noite a todos e até amanhã.